Consideração 9. Paz do justo na hora da morte. As almas dos justos estão na mão de Deus, e não os tocará o tormento da morte. Pareceu aos olhos dos insensatos que morriam, mas eles estão em paz. Ponto 3. Por que há de temer a morte quem espera depois da mesma ser coroado no céu? Disse São Cipriano. Como pode temê-la quem sabe que, morrendo na graça, alcançará seu corpo a imortalidade? Para aquele que ama a Deus e deseja vê-lo, nos diz Santo Agostinho, pena é a vida e alegria é a morte. São Tomás de Vilanova disse também, se a morte acha o homem dormindo, vem como ladrão, despoja-o, mata-o e o lança no abismo do inferno. Mas se o encontra vigilante, saúda-o como enviada de Deus, dizendo, o Senhor te espera para as bodas, vem que te conduzirei ao reino bem-aventurado a que aspirais. Com quanta alegria espera a morte aquele que se acha na graça de Deus, a fim de poder ver a Jesus e ouvi-lo dizer, muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, te porei sobre muito. Que consolação não darão então as penitências, as orações, o desprendimento dos bens terrenos e tudo o que se fez por Deus? Aquele que amou a Deus, gozará então o fruto de suas boas obras. Persuadido desta verdade, o padre Hipólito Durazo, da Companhia de Jesus, jamais se entristecia, mas se alegrava quando morria algum religioso dando sinais de salvação. Não seria absurdo, disse São Crisóstomo, crer na glória eterna e lastimar aquele que para lá se dirige? Especial consolação darão nesse momento as homenagens prestadas à Mãe de Deus, os rosários e as visitas, os jejuns praticados aos sábados em honra da Virgem, o haver pertencido às congregações marianas. Virgo Fidelis chamamos a Maria, e na verdade, Fidelíssima se mostra para consolar a seus devotos em sua última hora. Um moribundo que em vida fora servo devotíssimo da Virgem, contou ao padre Binetti. Nunca pude imaginar, meu pai, quanto consolo traz na hora da morte o pensamento de ter sido devoto de Maria Santíssima. Ó padre, se soubesse o contentamento que sinto por ter servido a esta minha mãe, sou incapaz para lhe explicar. Que gozo sentirá quem amou e ama Jesus Cristo, e muitas vezes o recebeu na Sagrada Comunhão, ao ver chegar o seu Senhor no Santo Viático, para acompanhá-lo no seu trânsito para outra vida. Feliz quem pôde dizer-lhe, com São Felipe, eis aqui o meu amor aqui está, dai-me o meu amor. E se alguém disser, quem sabe a morte que me está reservada? Quem sabe se por fim terei morte infeliz? Perguntar-lhe-ei por minha vez, qual é a causa da morte? Unicamente o pecado. Logo é a este que devemos temer e não a morte. Claro está, diz Santo Ambrósio, que a amargura vem da culpa, não da morte. O temor não deve existir na morte, mas na vida. Quereis perder o receio da morte? Vivei bem. Aquele que teme o Senhor será feliz no fim. O padre La Colombière tinha por moralmente impossível que pudesse ter morte má quem foi fiel a Deus durante a vida. Santo Agostinho dizia, não pode morrer mal quem tenha vivido bem. Aquele que está preparado para morrer não teme nenhum gênero de morte, mesmo que seja repentina. Já que só podemos ir gozar de Deus por meio da morte, convém que lhe ofereçamos o que por necessidade temos de restituir-lhe, como diz São Crisóstomo. E consideremos que aquele que oferece sua vida a Deus pratica o ato mais perfeito de temor que pode oferecer-lhe
porque abraçando de boa vontade a morte que Deus se apaz enviar-lhe, do modo e no tempo que quiser, torna-se semelhante aos santos mártires. Aquele que ama a Deus deseja a morte e por ela suspira, pois ao morrer se unirá eternamente a Deus e se verá livre do perigo de perdê-lo. É, portanto, sinal de tíbio amor de Deus não ter desejo de ir depressa gozar de sua vista, assegurando-se assim a dita de jamais perdê-lo. Amemo-lo, pois, o mais que pudermos nesta vida, que só para este fim deve servir-nos, isto é, para crescer no amor divino. O grau de amor que tivemos na hora da morte será igual ao desejo que nutrimos em nos unir a Deus na bem-aventurança eterna. Afetos e súplicas. Une-me a vós, meu Jesus, de tal modo que não me seja possível apartar-me de vós. Fazei-me todo o vosso antes de morrer, a fim de que vos seja agradável a primeira vez que vos vir. Já que me procurastes quando fugia de vós, não me repilais agora que vos procuro. Perdoai-me todos os desgostos que vos causei, pois doravante só quero amar-vos e servir-vos. Sacrificastes-vos por mim, dando vosso sangue e vossa vida por meu amor. Por vós, ó Jesus meu, quisera consumir-me em vosso amor santíssimo. Ó Deus de minha alma, quero amar-vos muito nesta vida para vos amar em seguida na eternidade. Atraí, Padre eterno, o meu coração. Desprendei-o dos afetos terrenos, penetrai-o, inflamai-o todo no amor a vós. Ouvi-me pelos merecimentos de Jesus Cristo. Dai-me a santa perseverança e a graça de vô-la pedir sempre. Maria, minha mãe, amparei-me e alcançai-me a graça de pedir sempre a vosso divino Filho a santa perseverança.